você que acompanha o site do Marcelo Lopes. Hoje eu vou bater um papo com o ex-prefeito 2 vezes de Cataguases, William Lobo de Almeida, uma figura política que está, de uma certa forma, influenciando a vida política de Cataguases nos últimos 20 anos, né? E ele hoje me deu o privilégio de poder bater esse papo com ele aqui. Eu te agradeço de coração, ele, por me receber aqui na sua casa. E eu queria começar, William, falando com você, sobre a formação do União Brasil para essa eleição, né? Como é que ficou o partido? Como é que o partido vem para essa eleição municipal? Ô Marcelo, eu quero aqui fazer um agradecimento especial em nome do nosso presidente Serginho, a todos os membros da comissão provisória, as pessoas que acreditaram no nosso planejamento, na nossa forma de enxergar a política, e foi um trabalho assim muito bonito, gostoso de poder estar dialogando com as pessoas, ouvindo as pessoas, e nós conseguimos cumprir a nossa meta acima do esperado. Nós sabemos que teremos um diferencial esse ano, que é a questão de cotas, e ao mesmo tempo a questão de ter que atingir o coeficiente eleitoral. Porque às vezes o partido tem um candidato com 1.300, 1.400 votos, mas acha que ele foi eleito sozinho. E às vezes o somatório, que é muito importante para atingir esse coeficiente dentro da legenda para poder ser eleito. Então, nos últimos anos, aí a gente observa que ninguém foi eleito sozinho. Todos tiveram a contribuição de todos os membros do partido para atingir o coeficiente de eleger o candidato. Só que essa eleição é diferente. É diferente porque, se não atingir o coeficiente, independente do número de votos, automaticamente o partido perde o poder de estar elegendo o seu vereador. Sim. Então, eu como um professor, eu que sou da área de exatas, sentei junto com todo o nosso grupo que tem empresários, tem membros da saúde, da educação, e cada um ficou incumbido de trabalhar de uma forma que atendesse a nossa meta, que era o objetivo de ter os nossos candidatos. E estou muito surpreso que nós aí tivemos aí em torno de 42 pré-candidatos para 16 vagas. Então, o União Brasil vai lançar 16 candidatos? A vereador? É vereador, que cada partido só pode lançar esse número, né? Dentro da cota de mulheres e tudo. E nós nos organizamos, preparamos para poder estar. Aí as pessoas falam assim, William, por que vocês não tiveram o trabalho de ter outros partidos? Eu conversando com o deputado Rodrigo de Castro e com outros deputados, e o que tem se observado que a tendência é acabar os pequenos partidos no Brasil. Vai haver um julgamento, principalmente depois da eleição municipal, e não adianta nós não termos o compromisso com os nossos pré-candidatos. Se nós tivéssemos, às vezes, 3, 4, 5, às vezes, partidos, e sem tempo e condições para poder estar filiando as pessoas para serem candidatos, com perfil de atingir o coeficiente, nós poderíamos correr o risco de prejudicar todos os pré-candidatos nossos. Então nós ficamos, e também sabendo da facilidade que nós sempre tivemos de dialogar com outros partidos. Nós temos essa facilidade, apesar de ser um partido de centro-direita, nós temos essa facilidade de ouvir todos os partidos e dialogar com todos. Vocês vão lançar os 16, né? 16, né? Para vereador, entre homens e mulheres, e vai lançar prefeito? Vamos, o nosso projeto inicial é lançar prefeito. E até é interessante que eu estava conversando com a minha esposa na hora do almoço, ontem conversava com alguns amigos, e as pessoas tudo fica perguntando quem é o nome, quem é isso, aquilo. E eu fiz questão, Marcelo, de estar ajudando na organização do União Brasil, mas não ficar diretamente compondo a comissão provisória, para que pudesse ter mais liberdade dentro do grupo para a gente dialogar e buscar no consenso um nome que pudesse lançar candidato. Isso também não está definido de falar assim, amanhã ou depois a facilidade do União Brasil estar compondo com outro grupo e apoiando outro candidato de outro partido. Isso pode também acontecer. Vocês não estão fechando porta, então? Não, de forma alguma. Mas você não é candidato? Ô Marcelo, eu sou uma pessoa seguinte, todo dia na hora de dormir eu sempre entrego a minha vida nas mãos do Senhor, converso, dialogo através das minhas orações e escuto muito. A pessoa fala assim, poxa, quem manda mesmo na casa do William, igual na casa às vezes, de muitas pessoas, é a mulher dele, coisa não. Eu escuto muito a minha esposa, minhas filhas, meu pai, minha mãe, meu irmão,
Eu acho que depois de Deus a gente tem que escutar muito a família da gente. Sim. Eu não posso falar assim, William, nunca, isso não, você não vai ser, isso é uma questão de nunca, é uma coisa que a gente não pode jamais descartar. Mas a minha intenção é não ser candidato. Mas isso aí é uma coisa que nós temos tempo ainda de escolher, mas eu tenho vontade de estar lançando o nome para candidato a prefeito. Tem um nome já? Não, aí nós filiamos bastante pessoas, inclusive dentro do União Brasil. Nós tivemos vários ex-vereadores, nós temos aí tanto Tita quanto Zé Neto, que foram meus vice, estão filiados no União Brasil, secretários, ex-vereadores, muitos nomes aí que podem estar dialogando e colocando seu nome à disposição. Tita, Michelangelo e o Zé Neto, tem chance de ser candidato? Tem Tita, tem Michelangelo, tem Zé Neto, nós temos a Mirilane, nós temos o Zé Fernando, então nós temos aí, temos Valmir, temos Beleza, tem vários nomes, né? Muitos nomes que podem estar colocando, e pessoas que não eram do nosso grupo, mas com potencial bom de voto, que nós estamos terminando, aguardando, né, a lista está saindo aí do tribunal, mas com perfil que agrada bem o nosso grupo. Sim. Como é que você está vendo esse cenário político esse ano aí em Cataguases? Nós temos uma novidade, né, que é o nome do Marcelo Mariotto, que é a primeira vez que participa de um pleito, pelo menos é o que está se propondo, a participar de um pleito, né? Como é que você está vendo isso? Marcelo, eu quero deixar bem claro que quando eu fui candidato, eu fui na empresa do Marcelo conversar com ele, e mesmo eu não sendo aliado do PT, ele me recebeu muito bem. E a única coisa que eu fico preocupado é de pessoas ter incentivado, empolgado o Marcelo a sair candidato a prefeito, sem estar ajudando ele a montar grupo, e amanhã depois ele se lançar candidato a prefeito, sem ter um grupo junto com ele nessa caminhada. Porque, por exemplo, o William foi eleito 2 vezes. Eu não digo que eu fui eleito. O grupo me elegeu. Teve várias pessoas que carregaram a minha bandeira, que bateram nas portas, da imprensa que ajudou, e muita gente. Então é um trabalho que existem muitos soldados, que é uma batalha cansativa. Então eu tenho medo, eu estou observando, desde a convenção do PT, eu inclusive acompanhei nos meios de comunicação, eu observava a vontade do Marcelo, tem um grande perfil, uma pessoa muito boa, mas eu estou vendo que o risco dele estar correndo, das pessoas estar incentivando ele e deixar ele sozinho para uma batalha difícil que é a eleição. Você acha que ele está caminhando muito sozinho, ao invés de apoio do grupo? Eu vejo assim que a própria convenção do PT, por ter 3 nomes concorrendo, eu, por exemplo, eu tenho dialogado com o grupo. União Brasil, se amanhã lançar qualquer nome, há um consenso no grupo que todo mundo vai caminhar junto. Sim. E nós vimos ali na própria convenção do PT que teve 3 nomes disputando, que na verdade foram 3 grupos. Aí eu não posso falar pelos grupos se eles vão caminhar com ele. Mas a gente observa que há uma necessidade muito grande, já há um histórico que o PT ganha sempre a eleição nacional e não tem um bom resultado na eleição municipal. Mas eu quero aqui deixar mais uma vez repetido que ele é um exemplo como empresário, uma pessoa muito boa, mas tem que tomar esse cuidado de não estar sendo usado por algumas pessoas. Todo mundo fala, quando fala do Marcelo Mariotto, fala essa questão dele como um grande empresário, uma pessoa muito séria, né? Não há assim nada que pese contra o nome dele, mas vem também a questão do partido que é municipal, né? É um partido que, não sei se eu não quero usar uma palavra que é forte, mas que não agrega, né? Talvez seja um partido que não agrega para ele, né? Isso que você está falando. Não, eu quero assim, houve uma convenção de 3 nomes colocados para a disputa do PT. E o PT ainda tem um outro agravante, que é a questão da federação. É verdade. Que a gente encontra com pessoas do PCdoB, que tem grandes nomes do PCdoB. O Cezinho é uma pessoa popular, querida por todos, o Rogerinho é um bom nome. Então, dentro do PCdoB tem nome, dentro do PV, né, tem pessoas também com nome. Então, é muito difícil definir, colocar seu nome, se não tiver engajado todos dentro da equipe. Porque quando chega na eleição, se tiver uma notícia no site do Marcelo Lopes,
há uma grande parte de insatisfeitos que não vão caminhar, que começa a circular fake news e tudo, e dá uma absorção de energia nossa muito grande a pessoa naquele momento. Então esse cuidado que eu vejo, por ser federação, é um ponto, e pelo PT já ter lançado a escolha do pré-candidato com 3 nomes. É verdade. Ô William, com relação ao outro candidato, que eu gostaria que você também fizesse um comentário, né, mostrasse como você vê a questão da candidatura do ex-deputado Fernando Pacheco. Como é que você vê hoje o nome dele aí? Ele está já em franca campanha, né, a gente está vendo o trabalho dele aí. E como é que você vê a possibilidade do Fernando Pacheco ter seu próximo prefeito de Cataguases? Não, o Marcelo, eu vejo que a eleição, como diz o outro, né, ela está iniciando agora. Isso. E há um processo assim, eu, por exemplo, posso falar de mim. Eu tinha uma eleição até 40 dias com as pesquisas praticamente ganho e perdi a eleição. Então eu vejo que o momento não tem ninguém favorito. Eu participei de uma eleição com o professor Anastasia, junto na coordenação lá, quando ele disputava aquela eleição do Pimentel. E ninguém conseguia entender, até os grandes entendedores da matéria, o que mudava, que não estava alterando muito o quadro, e já tinha se lançado a candidatura do Pimentel e do Anastasia, e surgiu-se a terceira via, que foi o Zema, que ninguém imaginava que o Zema teria capacidade. O Zema esteve aqui em Cataguases, foi recebido na Rádio Melodia pelo Alexandre, praticamente nenhum de nós políticos recebemos ele naquele momento. Então o Fernando teve uma votação boa como deputado em Cataguases, a população de Cataguases, de um modo geral, apoiou muito. Inclusive eu quero aqui aproveitar para fazer um comentário que eu vejo os meios de comunicação de imprensa e fala assim, Cataguases devia ser igual Muriaé, se unir, e a população fortaleceu os deputados lá e tudo. E quando você pega para ver a votação do Grego, do Misael, do Dr. Wilson em Muriaé, foi menor do que o Fernando teve em Cataguases. O trabalho deles em outras cidades que fortaleceu a vitória da candidatura. Então, a população de Cataguases queria realmente um representante, isso é normal, você pode trazer o candidato que for aqui de fora. A população tem essa vontade de ter um deputado estadual, de ter um deputado federal, mas eu vejo que o Fernando terminou um processo agora que é o diálogo entre muitos partidos, está conversando com muitos partidos, mas eu vejo que a eleição municipal ela é diferente da eleição para deputado. Sim, sim. São muitos fatores que eu estou falando, é soma. Você acha então que aquela eleição para deputado não vai influenciar a eleição municipal? Não. Eu tenho um detalhe assim, de um grande conselheiro, uma pessoa que eu conheci através de um grande amigo que é o Fernando Pellegrino, e se tornou um outro grande amigo que é o João da Caixa, que já era comentado muito pelo Danilo, que o João falava comigo sempre, William, quando você colocar seu nome para candidatura, você já estudou matemática, você faz cálculo, matemática é soma. Então, cada soma vai ajudando na vitória. E cada perda vai tirando ponto da vitória. Então, há uma caminhada agora. Então, essa eleição, tanto do Fernando, que foi ter a votação do deputado, quanto do Zé, candidato que é prefeito para reeleição, é um cenário diferente que a organização, o planejamento da campanha que vai ser o diferencial. Falando no José agora, para a gente fechar os candidatos aí que estão já com o nome colocados, né? O José está fazendo uma administração, a cidade está vendo aí esse trabalho de asfaltamento. Eu não gostaria de falar só sobre o asfalto, eu queria que você fizesse uma avaliação da administração do José nesses 4 anos. E como é que você vê o José? Você acha que ele está no caminho certo, que há erros graves? Como é que é? Ô Marcelo, eu queria iniciar pela fala do asfalto, né? Que eu fico muito feliz que às vezes as pessoas não vê placa colocada do que o asfalto foi do deputado A, deputado B, que veio um recurso de Brasília ou de Belo Horizonte. No mandato anterior, o governador Fernando Pimentel ficou devendo à nossa administração anterior mais de 30 milhões. E o Zé, alguns prefeitos da região, São Pedro, o Hamilton, que está na eleição,
Muitos prefeitos têm feito uma grande administração e eu não posso deixar de ressaltar que os prefeitos anteriores foram penalizados por não ter recebido um recurso que era nosso. Nós, além de enfrentar a pandemia, nós tivemos também a perda do recurso que foi bloqueado pelo governo estadual Fernando Pimentel e não foi repassado à administração anterior. Então, quando eu passo naquele asfalto até com meus meninos, eu falo assim, eu estou muito feliz que eu estou dando a contribuição para aquele asfalto, porque na época que eu era prefeito, esse recurso que eu não recebi, o Supremo, ele obrigou o governador a repassar para os municípios aquilo, porque na verdade não importa quem é o governador, quem é o prefeito, o recurso é da cidade. E ele teve que vir. E eu fico feliz do Zé estar aplicando na pavimentação, mas eu vejo, Marcelo, eu quero aqui também fazer uma comparação do grande governo do São Pedro. E Cataguases tem um diferencial às vezes de outros. O Zé não pegou nesse período enchentes graves igual nós pegamos, por exemplo, de cair em frente ao Estaçoc todinho, na entrada do Ibrahim, muitos locais com obstrução que nós tivemos que buscar recurso em Brasília, em Belo Horizonte, para destruir vias que era necessário. Eu quero lembrar 3 pontos aqui que eu peguei nas 2 administrações, perto do Bahamas, perto ali da Bonança do Mazieiro, fez aquela coisa, aquela avenida no Santa Clara, a entrada do Ibrahim, o muro aqui da NEM na Grejaria, o muro da entrada do Pouso Alegre, e o dinheiro da própria Ponte Sinimbu, que ainda a gente aguarda ainda que seja utilizado, mas foram recursos que nós buscamos e que teve que, naquele momento, deixar de fazer alguma coisa que era prioridade, a mobilidade da cidade. Mas eu vejo que tem alguns pontos que a gente tem que, nesse momento, ressaltar. Inclusive, a questão da área da saúde. Eu vejo muitas reclamações através de pessoas aguardando cirurgia de vesícula, de hérnia. Eu vejo que a questão do hospital com a prefeitura, eu como servidor público, quando eu vejo que o hospital perdeu o convênio com o IPSENG e desconta da minha folha como servidor público, e nós podemos ser penalizados de não ter o leito, ter outros benefícios, que é uma coisa que é paga por nós, eu quero tocar em outro ponto do governo do Zé, que tem que ser discutido, eu estou aqui para contribuir. A questão da mobilidade. As pessoas que necessitam de ônibus, vou falar da minha mãe, que você vive isso. Minha mãe mora na última rua do bairro Sol Nascente, que liga ao Sebastião Adolfo. Quando eu era prefeito, o ônibus passava na última rua do Sol Nascente. A minha mãe agora está tendo que descer 2 ruas, ela com problema no joelho, para poder pegar o ônibus para vir na rua. E vou fazer uma crítica para mim também, William. No seu governo, em relação a você acertou tudo? Eu colocaria novamente técnicos, mas não deixaria de colocar técnicos políticos, porque a pessoa tem também que ter a preocupação com a população. Certo. Você acha hoje que tem um nome no cenário político aí despontando como favorito? Não. Ô, Marcelo, eu não quero aqui falar em antemão, né? Eu também tenho levantamento de pesquisa até em Belo Horizonte. Há ainda um número de pessoas indecisas muito grande na cidade, e vai haver, assim, a junção que eu estou falando com você, das lideranças da cidade, desde a área social, a área da saúde, os líderes da cidade e a própria população, aquele que sofre no dia a dia, vai ser muito importante ouvi-los para poder ter esse somatório. Então, se alguém falar com você, a eleição está definida pelo Fernando ou Zé, ou está definido, não tem outra via, eu vou novamente tocar nesse assunto. Belo Horizonte viveu isso, Estado de Minas viveu isso, que eu jamais imaginava que o Anastasia perdia a eleição. O PT jamais iria imaginar que o Pimentel ia perder o nome da Anastasia, e surgiu o nome do Zema e ganhou a eleição. Sim. Da mesma forma que eles também têm as suas vantagens, o Fernando por ter sido deputado, tem um nome no Senado já, né, como deputado, e o Zé tem um nome da família dele, que o doutor Tarcísio fez tradicional, né? Tradicional, sempre foi um grande político na nossa cidade, que também tem que pôr isso tudo no papel, né? Sim. O William, assim, para a gente ir caminhando aqui para o final, já é claro que se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu queria saber o seguinte, o que hoje, assim,
é mais urgente na administração? Que um prefeito ganhar a eleição, ele tem que atacar em Cataguases hoje, para resolver. Eu acho, Marcelo, a primeira coisa que eu falei com você, que o prefeito tem que atacar, é manter os convênios e a certidão em dia. Uhum. Porque não adianta, eu vou dar um exemplo bem claro, eu tinha conseguido uma emenda de 1 milhão com o Rodrigo de Castro. Uhum. Quando nós fomos olhar no sistema, o Hospital de Cataguases não tem certidão. Uhum. Então, o município, a Cataguases tem um diferencial de Leopoldina, que é o seguinte, quando houve a municipalização, Cataguases municipalizou muitas escolas, assumiu do Estado. Uhum. Só que por parte do Estado da União não vem o complemento de recurso financeiro para poder custear a educação, que eu acho que é o fator relevante. Então, se nós precisamos ter primeiro a certidão em dia. Segundo ponto, olhar criteriosamente a questão da saúde e da educação. Eu queria, para terminar, eu queria voltar num ponto aqui, vou te perturbar aqui, é porque eu queria que você tentasse ver se você falasse para a gente nomes, né, do União Brasil que podem efetivamente ser candidatos a prefeito, e quando isso vai ser decidido? Marcelo, Marcelo, o pessoal brinca muito, né? Eu converso também com uma pessoa que eu admiro demais, estava conversando semana tomando café, eu, o Mauro Rios e o Marco Antônio da VT. Então eu vejo que nós estamos aí, como um bom mineiro, trabalhando com tranquilidade, cautela, com pés no chão, organizando, disposto a dialogar com todo mundo. Vou deixar bem claro, eu falo sempre com o Maguinho, que hoje tem a questão da força no PR e no Podemos, que são partidos irmãos do União Brasil a nível nacional. Tem que dialogar esses dias com o Evandro Júnior, com todo mundo dentro da ideologia que a gente pretende seguir. Mas você, de fato, esse ano você não vai ser candidato. Marcelo, eu vou te falar com você, mais uma vez. A minha vontade é não ser, eu não quero ser de forma alguma, mas não vou falar com você que eu não estou sofrendo pressão de Belo Horizonte, estou sofrendo pressão de Brasília, estou sofrendo pressão de todos os lados. Então eu quero estar lutando, trabalhando para ter um outro nome. Você não acha que o papel do grande líder é esse que você está adotando hoje também? Não trazer só para si a chance de disputar, mas abrir portas e apoiar nomes novos do próprio partido? Sim, eu acho que esse é o caminho. Porque nós não somos os senhores da verdade, então a gente tem hora que eu sempre descentralizei muito, igual falei com você, de ganhos que nós tivemos aí, que foram importantes, mas não partiu de mim. Eu ouvia várias pessoas que falavam, William, seria interessante, seria aquilo. Nós não somos os donos da verdade. Então nós temos que abrir porta para outras pessoas. Né? Eu acho que a oportunidade é para todos. Você queria deixar essa palavra agora aberta para você agradecer, fazer as considerações finais, que de repente você quer falar uma coisa que eu não te perguntei, fica à vontade. Marcelo, primeiro eu quero te agradecer, porque você nunca deixou de abrir o seu canal e sempre quando você for dar alguma notícia sobre qualquer conquista e tudo, você sempre ligou para mim. Queria até aproveitar que na semana passada eu estive no asilo liberando recurso de R$100 mil de custeio, que é aquilo do dia a dia que precisa, que ajuda. E o ano passado tinha sido R$30 mil. Eu tomei um café com o deputado Rodrigo de Castro, do União Brasil. Essa semana nós tivemos na PAI, a PAI. Então, quando a gente chega na PAI e vê o carinho que aquelas pessoas têm recebido, né, agradecer o Cirlei, a Ana, todo mundo, aí eu chego com 50 mil de custeio e 30. E o mais importante, eles ligarem para mim para agradecer a mim e o deputado Rodrigo. Como eu ajudei o Ricardinho ano passado, né, nós estamos ajudando várias entidades, e quero dizer, Marcelo, que eu quero sentar com todos os partidos, junto com o nosso grupo. Estou aqui dizendo, respeito o Serginho, nosso presidente, a Mirilane, a vice, o Alan, está na secretaria, o Somê secretário, Alan tesoureiro, todo mundo. Mas nós queremos continuar somando, trazendo coisas para a cidade. Eu quero terminar dizendo o seguinte, o exemplo que Jesus deu para nós, que os discípulos que estavam com ele, as pessoas questionaram, mas esse é um pecador, tem cheio de defeito, por que você estava falando? É esse que eu quero estar ao meu lado. Nós estamos aqui, não é para olhar os defeitos das pessoas, é as qualidades. Então, nesse governo do Zé, o Zé jamais houve, algum momento, críticas do seguinte forma, o William
está fazendo denúncia anônima contra a sua administração nisso, contra aquilo, de forma alguma. Coisa que eu vivi de opositores meus. E o bonito na parte política, não sendo prefeito, é eu poder te dar uma entrevista e falando de conquistas de recursos para a cidade. Isso. Porque quem é político e jamais conseguiu recursos para a cidade não pode ser considerado político. Verdade. William, muito obrigado. Obrigado a vocês que acompanharam a gente. Obrigado o Serginho, que é o presidente do União Brasil, está aqui conosco também, dando um apoio para todos nós. Eu quero agradecer a você, internauta que acompanha o site do Marcelo Lopes, pela sua audiência. E a gente volta a qualquer momento com mais entrevistas para você nesse processo eleitoral que está só começando.